Olá, meu nome é Gustavo e hoje vou estar com uma videoaula de filosofia relacionando a questão do iluminismo. Para falar do iluminismo, precisamos saber a definição do iluminismo. O iluminismo foi a corrente de pensamento dominante no século XVIII. Ele defende o predomínio da razão sobre a fé. O iluminismo foi um processo para corrigir a desigualdade da sociedade e garantir os direitos das pessoas. O iluminismo defende o uso da razão, mas na época se chamava luz porque ele tinha as visões racionalistas do mundo. Não era porque Deus quis, e sim tinha uma comprovação científica contra o antigo regime. O antigo regime é o antigo regime das trevas, pois eles tinham teorias absolutistas, teorias teocêntricas, ou seja, tudo era porque Deus quis, e não era assim. Então, o iluminismo teve como seu principal ajudante a burguesia, ou seja, a classe mais baixa da época, porque os reis, o clero e a nobreza não pagavam impostos, só a burguesia. Então, teve como seu ajuda, tanto na parte política como na da economia, a principal ajuda do iluminismo foi a burguesia. Bom, agora falando sobre a origem do iluminismo. O iluminismo teve como suas primeiras ideias e base no final do século XVII e originou-se completamente no século XVIII como o iluminismo. Ele tem referências sobre o Renascimento, e o iluminismo foi a primeira grande construção de uma cultura burguesa na época, onde a razão e a ciência eram bases para explicações do mundo. Já a palavra iluminismo originou-se de luz, referente à razão, que ilumina e tira das pessoas aquele pensamento absolutismo, que só as grandes classes tinham poder de pensar ou de fazer algo. Então, o iluminismo tira esse pensamento das pessoas e tem essa origem. A principal característica das ideias iluministas era a explicação racional para todas as questões que envolviam a sociedade. Por esse motivo, políticos, diplomatas, homens de letras deixaram-se dominar por essa filosofia, que ela exaltava a razão subjetiva e crítica. Aí então ocorre na Europa a crise da consciência europeia, e a razão crítica seria responsável pela orientação do espírito em direção à verdade, que fez o homem ser autônomo e um ser pensante, ou seja, parou de ser só o clero, o rei, essas coisas, e a burguesia também conseguia ser um ser pensante, eles conseguiam pensar no que eles queriam. Olá pessoal, meu nome é Fabrício. Vou falar agora um pouco sobre a ideologia iluminista. Os princípios do iluminismo estavam relacionados com o comércio, no caso, uma das principais atividades da burguesia. Assim, o iluminismo defendia a igualdade no comércio, isso é, no ato de compra e venda, todas as eventuais desigualdades sociais entre compradores e vendedores não tinham importância. Os iluministas defendiam também que todos deveriam ser iguais perante a lei. Por isso, ninguém teria direito aos privilégios de nascença, como os da nobreza. Tolerância religiosa, na realização do ato comercial, não importavam as convicções religiosas dos principais participantes do negócio. Do ponto de vista econômico, a burguesia compreendeu que seria irracional excluir compradores ou vendedores em funções das suas crenças pessoais. Fosse muçulmano, judeu ou cristão, a capacidade econômica das pessoas definia-se pelo ter e não pelo ser. A liberdade pessoal e social, a atividade comercial burguesa só poderia desenvolver-se numa economia de mercado. Por isso, esta opôs-se à escravidão humana e passou a defender uma sociedade livre. Afinal, sem trabalhadores com direito à liberdade que recebessem salários, não poderiam haver mercado comercial. A economia, em oposição ao mercantilismo, o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir a economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas principalmente por Adam Smith. A política, contrários ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos a serem
tratados de forma igualitária. Oi, meu nome é Bruno e eu vou falar sobre as características presentes nas obras iluministas. Bom, nós temos 5 tópicos e eu vou explicar um pouquinho de cada deles. Bom, o racionalismo é tudo que tem a ver com a razão, sem crer nem acreditar nas coisas que não foram provadas. Bom, o segundo é o individualismo, que é o que explica que todas as pessoas são diferentes, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem o direito de se expressar como quiser. Bom, a terceira é o anti-absolutismo, que é contra o absolutismo e o governo é muito concentrado nas mãos do rei. Bom, o anticlericalismo, que é contra a religião católica e não a religião, que era o que não deixavam os outros se expressarem. E por último, o liberalismo econômico, que é a livre concorrência de mercado, onde cada comerciante pode estipular o preço que quiser do seu produto. E é isso. Oi pessoal, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar um pouco sobre os 5 principais fundadores iluministas. Dentre eles estão Descartes, Spinoza, Newton, Johannes Kepler e John Locke. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Descartes primeiro. Bom, ele dizia que o homem poderia julgar corretamente o verdadeiro do falso ou a mentira da verdade, enfim, através da dúvida e da reflexão. O que isso significa? Que se nós, seres humanos, tivermos uma dúvida sobre algo, através dessa dúvida e da reflexão do nosso pensar, nós vamos chegar a distinguir a resposta. Isso é verdade, isso é mentira, isso é certo, isso é errado. Bom, Newton dizia que através da dúvida, do experimento e da observação, nós seres humanos somos capazes de decifrar o mundo. O que isso significa? Nós temos dúvida de como algo existe ou como algo funciona. Logo, a gente vai fazer experimentos, iremos fazer experimentos para chegar a uma conclusão. Depois dos experimentos, nós vamos fazer as observações e logo nós vamos descobrir tudo o que queremos, nesse caso. Bom, Spinoza, ele dizia que o universo pode ser conhecido pela inteligência humana e que os mistérios e as coisas ocultas, na verdade, são coisas da nossa cabeça. Não existe, é nós seres humanos e só. O resto é tudo das nossas cabeças e dos nossos mentes. Bom, Johannes Kepler, ele contribuiu para a revolução científica do século XVII. Ele que apresentou as 3 leis básicas do movimento. Bom, o John Locke, ele era opositor do absolutismo, que seria o poder concentrado no rei. E para ele, os homens tinham direitos naturais que deviam ser preservados como a Constituição. O que seriam esses direitos naturais? Seriam liberdade, vida, ter propriedade, liberdade de expressão, essas coisas. Ele dizia que isso deveria existir uma Constituição que protegesse os homens disso, para eles terem sempre o direito dessas coisas. E é isso. Valeu! Pessoal, meu nome é João e nesse vídeo eu vou tentar explicar mais ou menos como é que funcionava o pensamento dos iluministas, como é que funcionava as suas teses, em que eles colocaram em prática. Eu vou começar com o John Locke. John Locke era um filósofo inglês que ele expôs suas ideias políticas na sua obra Tratado do Governo Civil. Nesse Tratado do Governo Civil, nesse livro, onde ele colocou suas ideias em prática, ele defendia principalmente a vida, a liberdade e a propriedade como direitos humanos naturais. Ele ensinava que o governo havia surgido à função de um contrato estabelecido entre homens e visava a preservação desses direitos. Assim, caso um governante não cumprisse a sua razão de ser, a sociedade, ele teria o direito à substituição do Estado tirânico. Ou seja, o povo ele poderia substituir o seu governante caso ele não atendesse às suas expectativas. Se o povo achasse que ele não estava fazendo um bom trabalho no seu governo, ele poderia ser retirado.
Essa era a tese de John Lukács. Agora, pensadores como Montesquieu, ele defendia a separação dos poderes. Essa tese ela foi mais defendida com Charles Louis II. Ele foi um jurista francês que escreveu O Espírito das Leis. Nessa obra, ele defendeu a separação dos poderes do Estado do governo. Ele separava o Estado em legislativo, executivo, judiciário, como uma forma de não haver abuso do poder dos governantes. Para tudo fluir melhor, ele defendia uma tese em que o governo, sendo separado como legislativo, executivo e judiciário, eles poderiam atender todas as suas obrigações com mais qualidade. Tipo, um governante ele não iria fazer leis, administrar obras e julgar criminosos ao mesmo tempo. Não. O governo ele seria totalmente dividido para poder fluir melhor as suas obrigações. Bom, agora vou falar sobre Voltaire. Voltaire, ele foi um crítico bastante falado na época, que na época as críticas que ele fazia na igreja e a liberdade de pensamento, ele foi muito famoso com seus argumentos irônicos e destacou pelas críticas ao clero católico, a tolerância religiosa e a tirania dos poderes. Em termos políticos, ele não era propriamente um democrata, mas sim um defensor de uma monarquia respeitada, das liberdades individuais. Ele passava uma ideia de um governador, um soberano esclarecido. Ele ficou marcado por frases de impacto, tipo: o povo todo bárbaro precisa de uma manga de um aguilhão de feno. Ou outra frase que ele colocou: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Tipo, ele falava que você tem sim o direito de falar, mas ele pode não concordar. Você pode estar errado, você pode estar falando besteira. Eu posso estar falando besteira, ou você deve estar pensando besteira assistindo esse vídeo, mas você tem o direito de pensar e falar. Eu não vou tirar a obrigação de você falar. Você tem totalmente a sua liberdade de falar o que quiser e expor sua opinião sobre qualquer coisa. Esse era o pensamento de Voltaire. Muito obrigado. Na sociedade, predominava a sociedade estrutural. Ela era dividida em 3 estados. O primeiro estado. Aqui, tá, pessoal? O primeiro estado, ele era composto pelo clero. Então, era a parte mais alta da sociedade. O segundo estado, ele era composto pela nobreza. Então, aqui a nobreza, vou colocar aqui para vocês. Tá? E o terceiro estado, ele era composto pela burguesia, pelos camponeses e pelos operários. Então, tá? Aqui, ó, na região predominava as perseguições religiosas após as reformas do século XVI. E também podemos concluir que o antigo regime ele era composto por instituições e modelos socioeconômicos que iam contra os interesses da burguesia, tá, pessoal? Então é isso. E assim deveria ser substituído esse antigo regime. Então eles faziam tudo isso
eles atacavam o antigo regime. A política era totalmente diferente. Na sociedade, eles tinham vários estados para fazer isso mudar. E na região predominava a perseguição religiosa. Então, a igreja começou a ser perseguida. Tá? Então é isso. Movimento intelectual. O iluminismo ele foi um movimento intelectual que surgiu na Europa a partir do século XVII, tá? E defendia o uso da razão para promover mudanças na sociedade, tá? Então aqui vocês marcam aí o caderno de vocês. Bom, contestava o modelo de sociedade. O pensamento iluminista ele contestava o modelo de sociedade que surgiu a partir do século XV, caracterizada pelo chamado Antigo Regime. Tá? Então aqui ó, vocês marcam também. Mudanças políticas. Este movimento acabou promovendo a mudança política, econômica e social baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Então vocês marquem aí também. O apogeu. O apogeu deste movimento ele foi atingido no século XVIII, conhecido como o século das luzes. Teve grande repercussão na França, onde influenciou a Revolução Francesa, tá? E também influenciou em outros movimentos sociais, como a independência dos Estados Unidos. Bom, a gente já falou do apogeu, tá? Então anotem aí também. Bom, agora outros movimentos sociais. Também teve influência em outros movimentos sociais, como a independência dos Estados Unidos e o início da Inconfidência Mineira, ocorrida no Brasil, tá, pessoal? Então é isso, os antecedentes do iluminismo, tá? É nóis.